Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 5 atividades que vocês podem fazer para aprender idiomas. Isso são coisas que eu fiz quando eu estava aprendendo inglês, espanhol, francês e que auxiliaram no meu aprendizado. Essas atividades são feitas para diversificar a maneira que você estuda, não quer dizer que você vai ficar fluente só fazendo essas atividades. É um extra. A primeira atividade é colar post-its com os nomes dos objetos na sua casa. Essa atividade serve para quem está mais no básico e está aprendendo vocabulário novo e ajuda a visualizar sem a tradução o nome dos objetos. No meu caso, eu estou aprendendo alemão e como o alemão tem 3 artigos, eu sempre vou anotar o vocabulário com um artigo, com um gênero, porque são 3 e são diferentes do português, então é sempre bom quando você aprende um idioma, sim, anotar o objeto e o gênero. No caso do inglês não é necessário, porque em inglês não vai ter gênero. Então seria tudo the chair, the table. Então não é preciso anotar, porque é sempre igual. Mas se você está aprendendo um outro idioma, como até o francês, o espanhol pode ser muito parecido, mas às vezes tem um objeto que é feminino no português e masculino no espanhol e vice-versa. Então é importante anotar junto com o artigo. E essa aqui é uma das minhas palavras favoritas em alemão, Kühlschrank, porque literalmente significa armário gelado, mas é a geladeira. A segunda atividade é fazer a lista do mercado usando o idioma que você está aprendendo. Eu gosto dessa atividade porque ela cria um hábito de pensar no idioma para fazer aquela lista. Você precisa pensar no que você precisa comprar naquele idioma para poder anotar. Eu até hoje faço as minhas listas de mercados e todas as minhas listas em inglês, mas eu vou começar a fazer em alemão porque eu estou aprendendo alemão. E claro, como eu não tenho um vocabulário muito avançado, eu vou ter que procurar as palavras para poder fazer a lista, não vai ser algo natural, mas vai me ajudar a aprender vocabulário novo. A terceira atividade é parecida com a segunda, mas um pouco mais avançada, que é fazer lista de coisas que você precisa fazer no idioma que você está aprendendo. Eu geralmente faço em inglês ou francês, mas eu vou para essa atividade começar a fazer em alemão. E como são frases mais completas, é um pouco mais difícil, não é igual o supermercado, que são as palavras soltas das coisas que você precisa comprar. Você tem que anotar a frase do que você precisa fazer naquele dia ou no mês, né, ou metas que você tem. No começo você vai ter que pesquisar como é que se escreve as frases quando você está aprendendo, mas depois fica muito automática. Como até hoje eu escrevo listas em inglês, é muito mais automático eu escrever em inglês do que eu escrever em português. Raramente eu faço essas atividades do dia a dia, como fazer uma lista de mercado, lista de coisas que eu quero fazer em português, porque eu me acostumei desde cedo a fazer em inglês ou fazer em francês. Então, mesmo que de forma pequena, quando a gente está aprendendo um idioma, a gente tem que adicionar coisas na nossa rotina para fazer naquele idioma. E foi aos poucos, adicionando esses hábitos de fazer coisas em inglês em vez de fazer em português, tudo que eu podia mudar de português para o inglês eu mudei. Isso me ajudou a todo o tempo extra que eu tinha eu ter contato com o inglês mesmo quando eu estava no Brasil. Lembrando que eu sempre digo, você não fica fluente só com uma coisa, é um conjunto de coisas, é um conjunto de hábitos. Então a gente tem que criar isso para ter mais contato com o idioma também. A quarta atividade é estudar com música. Eu tenho um vídeo completo falando como eu estudo com música, eu vou deixar linkado aqui. Mas basicamente seria você ir atrás para conseguir entender as músicas que você gosta em inglês ou no idioma que você está aprendendo. Anotar a letra, tentar contar junto, tentar decorar a letra, tentar escutar e lembrar o que diz aquela letra. Então, praticar realmente o idioma com a música. Uma dica que eu tenho, que eu aprendi recentemente, foi um aplicativo que se chama Soundter, que facilita fazer isso, porque ele já tem as músicas e tem atividades relacionadas àquela música. Então, você pode aprender aquele vocabulário e praticar o vocabulário da música até você conseguir gravar o que diz naquela música e conseguir pronunciar e conseguir fazer tudo relacionado à música que você está aprendendo. E isso ajuda muito a aumentar o vocabulário e também a entender mais como pronunciar algumas palavras. E porque música é uma coisa muito fácil de repetir, eu acho muito mais normal, é natural a gente repetir, ouvir mais de uma vez a música. Agora um texto, às vezes, ou uma série é muito longo pra gente ouvir várias vezes aquilo. Então, música é uma coisa muito fácil de repetir e repetição ajuda a memória e ajuda a aumentar o seu vocabulário. E a quinta atividade foi a que mais me ajudou a avançar em todos os idiomas que eu aprendi. Mas essa atividade eu recomendo para quem já tá mais no intermediário ou avançado para conseguir fazer, que é o internal monologue, que seria você falar com você mesmo, pensar em inglês o tempo todo. Eu não sei vocês, mas eu estou constantemente pensando o que eu vou fazer daqui a pouco, pensando nos meus planos para o futuro, pensando em diálogos, em conversas, como é que eu poderia ter respondido tal questão que na verdade eu não respondi. Então eu sempre estou pensando, e o que eu fiz foi mudar esse pensamento para o idioma que eu estou aprendendo. E como eu sou uma pessoa mais quieta, quando eu estava no Brasil eu passava a maior parte do meu tempo em inglês, porque eu passava a maior
maior parte do meu tempo quieta e eu estava sempre pensando. Então, mesmo eu estando rodeada de pessoas que falam português, na minha cabeça eu tava em inglês o tempo todo. Principalmente o inglês, né? O francês já foi um pouco mais difícil, mas eu fiz isso também. Mas o inglês eu tinha mais tempo livre porque eu aprendi na minha adolescência. Então, quando eu não estava na escola, eu estava ali pensando em inglês, ou lendo inglês, escutando inglês o tempo todo. E às vezes até durante a aula eu ficava lá viajando, sonhando, acordada, pensando em inglês. Mas isso eu não recomendo fazer. Nesse caso, você deveria prestar atenção nas aulas. Geralmente, quando as pessoas falam em pensar em outro idioma, as pessoas pensam assim, o que eu vou fazer, né? Só frases prontas. Mas é muito importante você inventar diálogos também, porque na vida real o que você vai ter mais é diálogos do que só o internal monologue, que é você falando sozinho. Então na vida real você vai falar com outras pessoas, então é importante imaginar diálogos, como você responderia uma pergunta, como você faria tal pergunta, porque é isso que vai te preparar para falar de verdade quando tiver a oportunidade. Então, às vezes eu me imaginava numa série que eu estava assistindo, o que eu faria se eu estivesse no lugar daquele personagem, o que eu responderia naquele diálogo, o que eu falaria para tal personagem. Então eu imaginaria essas conversas. Eu também criava diálogos onde eu discutia assuntos mais complexos, criava um debate sobre assuntos mais difíceis, porque isso me preparou para conseguir ter o vocabulário, para conseguir formar minhas frases e falar quando eu tinha oportunidade. Gente, briga com as pessoas em inglês na cabeça, que faz coisa de louco, mas ajuda muito você. Quando você tiver uma situação que você tiver que se defender em inglês, você vai saber argumentar. Então, criar esses argumentos, essas discussões em inglês ou no idioma que você está aprendendo, vai ajudar muito você, quando tiver em uma situação real, conseguir se virar. E sim, eu sei que parece coisa de gente louca, mas é o que me preparou a usar os idiomas na vida real. Porque eu já tinha passado por todas aquelas situações na minha cabeça, eu já tinha pensado naquilo, eu já tinha praticado aqueles diálogos pensando. Então, a gente tem muito tempo que a gente tá quieto, mas a gente não pode estar falando, a gente não pode ter contato com outra pessoa, não pode estar realmente estudando, mas a gente pode estar pensando. Então, nesse tempo, eu aproveitei esse tempo todo que eu tava andando na rua, ou estava fazendo algum trabalho que eu não precisava prestar muita atenção e eu poderia ficar só pensando. Então, eu ficava praticando o idioma assim. Então, isso ajuda muito, muito, muito mesmo. Para quem já tá no intermediário, comece a pensar. Claro que no começo é difícil, a gente não consegue pensar o tempo todo, mas depois vira algo muito automático, muito natural, que vai ser até estranho pensar em português de novo. E você, faz alguma atividade diferente para criar o hábito de aprender o idioma todos os dias? Se inscreva no canal para aprender idioma sozinho. See you on Tuesday!